Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Bom dia, Dudinha. Beijo, meu amor, para você. A tia já está com saudade. Estou aqui em cenário novo, estou aqui na beira da piscina. Tá tão fresquinho hoje, tão gostoso, né? Para a gente meditar na palavra de Deus. E hoje tem uma passagem maravilhosa que vai ensinar-nos a fugir, a desviar os olhos do mal, a sermos prudentes. E a nossa palavra de hoje está em Salmo 119, 37, que vai nos dizer o seguinte: faz meus olhos passarem diante de ver o que é fútil. Então a palavra vai dizer, vai nos ensinar, né, a estarmos alertos, que os nossos olhos não vejam o que é fútil, o que não é do Senhor, né? Que nós vamos sair fora da vaidade, amém? Gente, hoje o céu tá limpo, um azul tão lindo, sabe? Acho que vai fazer muito calor. Vamos que vamos à nossa promessa do dia. O que o Senhor vai falar com a gente hoje. Eu amo essas promessas, porque elas nos dão esperança, ela nos renova a fé de que Deus sempre vai agir por nós, amém? E a nossa palavra de hoje está em 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, 13. E diz: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, a promessa do Senhor para nós, para que nós venhamos permanecer na fé, na esperança e no amor. E saber que o amor, né, é o maior dos três. Quando a gente ama, a gente espera, a gente exerce a fé, né? Então, é o que o Senhor fala para nós hoje, para a gente amar, para a gente buscar a presença de Deus sempre. Olha que maravilha, né? Nós podemos amar da mesma forma que Deus nos amou, nos guardou e sempre nos abençoa. Amém? Glórias a Deus. Já tomou sua aguinha fresca hoje? É muito importante, né? A gente tomar água todos os dias. Gente, deixei a minha Bíblia aqui do lado da ducha, da piscina, e olha o que fez com o meu livro. Molhou, mas tá bom. Deus sabe todas as coisas, né? Mesmo molhado eu vou conseguir ler essa passagem. Mas o inimigo, ele é feroz, né? Olha que coisa. E aqui estava sequinho e de repente pingou água. Deus sabe todas as coisas. Vamos lá ler novamente o nosso texto base. Salmo 119, 37. Faze meus olhos passar diante de ver o que é fútil. Entreter pensamentos errados pode levar uma pessoa à condenação mental, em que ela está disposta a abrir mão de sua preciosa relação com Deus em troca de algo que não tem, algo a que não tem direito. Então, me desculpa, amores, eu ainda estou resfriada, tossindo um pouco, me perdoe. Então a palavra vai dizer aqui que às vezes nós pecamos em pensamento e afastamos de nós a nossa relação com Deus por causa disso, porque Deus não coabita onde há o pecado.
onde há mentira, onde há dissensões e por aí vai. Então a gente fere a nossa relação com Deus quando nós não vigiamos, quando nós pecamos em pensamento. Olha que interessante, não precisamos nem pecar fisicamente, mas só no pensar já pecamos. Isso é grave, né? Eu tinha me esquecido disso, dessa gravidade de pecar em pensamento. Olha, meu Deus, é complicado. Por outro lado, se temermos a Deus, ficaremos longe, até mesmo nos afastaremos de pessoas, lugares, atividades, diversões que poderiam nos levar a diminuir nossa vigilância moral. Olha, se nós, estivermos firmes, tementes a Deus, nós vamos fugir dessas tentações, né? Deus vai trabalhar em nós uma situação em que nós vamos nos afastar de todo o mal e juntar-nos mais a nossa relação com Deus ser mais íntima. Eu preciso trabalhar muito isso na minha vida, né? Eu ainda gosto de assistir coisas na TV e às vezes passa coisas que não era para ver. Não estou dizendo sexo, não. Isso eu nem assisto, não. Eu estou querendo dizer assim, eu gosto muito de assistir documentários, né? E às vezes os documentários passam coisa de violência, de agressão, né? Então acaba que eu fico pensando nessas coisas, no que está acontecendo, né? E isso pode me afastar. Então eu tenho que vigiar nesse sentido, tomar cuidado, né? Para o que os meus olhos estão vendo, que eu aprenda a desviar os meus olhos do mal e do que é mal e do que possa me afastar da presença de Deus, não é mesmo? Qualquer constrangimento ou sacrifício que possa estar envolvido não é nada comparado a perder o favor de Deus. Gente, nada se iguala, nenhum sofrimento se iguala a perder o favor de Deus. Eu não quero que a graça do Senhor se afaste de mim, de maneira nenhuma. Não quero que o favor do Senhor se afaste de mim, porque sem Ele eu não vivo, né? Sem a graça do Senhor me protegendo, me abençoando. Então é um caso a se pensar. Temos, que nos sacrificar, nos constranger nesse sentido, ficar constrangido ao ver que estamos errando e parar. Como diz aqui no Salmo 119, desviar os nossos olhares do que é vaidade dessa terra, não é mesmo? Temer a Deus, com certeza, envolve nunca nos expor deliberadamente a qualquer coisa imoral, incluindo todo tipo de pornografia, mas, em vez disso, fazer nossos olhos passar diante de ver o que é fútil. Se fizermos assim, podemos confiar em Deus para nos preservar vivos e nos dar tudo o que realmente precisamos. Gente, a vontade de espirrar, meu Deus. Então é isso. Se nós desviarmos os nossos olhares do que é mal, principalmente de pornografias,
que é o perigo maior. Se a gente se livrar disso, desviar o olhar para outro lado, nós não vamos perder o favor de Deus. Deus vai ver o nosso esforço e vai nos recompensar, nos abençoando. Então, nós fazemos isso não para que o Senhor nos abençoe e nos recompense, mas sim para termos uma relação íntima com Deus, né? E a consequência de nós estarmos com a relação íntima com Deus é as bênçãos que Ele nos dá. Então, isso é o resultado, mas não significa que nós vivemos para isso ou por isso, não é mesmo? Então, vamos lá, meus amores, vamos ler aqui na Bíblia o que vai dizer. Salmos 119, 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Então, o salmista vai dizer: Senhor, tira os meus olhos de ver o que é vaidade, né? E vivifica-me no teu caminho, mostra-me o teu caminho. Preciso viver, né, no caminho que o Senhor me ensina a andar. Nós vamos ver aqui também Tiago 1, do 12 ao 15, o que vai nos dizer. Vamos prestar bem atenção aqui. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha que importante. Então, quando nós suportamos a tentação, quando nós desviamos os nossos olhos, né? Nós ganhamos o quê? A coroa da vida que o Senhor tem nos preparado. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, jamais disse essa tentação veio de Deus. Deus não traz tentação, né, para ninguém. Ele não atenta ninguém, porque ele não faz mal para ninguém. Ele permite que o inimigo nos fira para que nós venhamos ser aprovados, né? Quando a tentação vier, a gente resistir, como diz aqui, né? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, o homem que resiste firmemente à tentação, né? Que para ele será dado a coroa da vida e o nome de Deus será glorificado através das nossas atitudes. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, aqui está nos dizendo que nós somos tentados porque somos atraídos e engodados e iludidos, né, pela nossa própria concupiscência. Então, nós somos tentados pelos nossos desejos da carne. Eu desejo e aquilo fica me tentando, me testando. E eu preciso ser, né, alguém que vai suportar essa tentação sem ceder para ela, não é mesmo? Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Às vezes, o pecado gera a morte carnal, a morte espiritual, né, que é mais grave ainda. Hoje a gente vê muitas pessoas morrendo espiritualmente, não crendo mais, não querendo comunhão com Deus, não reconhecendo Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, hoje a situação está muito complicada, né? Muito difícil hoje em dia. Por isso, a palavra vai dizer: muitos são chamados,
mas poucos são os que permanecem, né? É muito complicado tudo isso. Nós vamos ver agora Provérbios 22:3, que vai dizer: o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Então, a pessoa prudente, ela se resguarda, né? Mas a pessoa simples, que não é prudente, ela passa e acaba sendo pegado pelo pecado, né? Pela tentação, pelo erro. Mas o prudente não. O prudente, ele prevê o mal. Ele sabe, olha, se eu for no bar, eu corro o risco de brigar, corro o risco de ver algo que não vai ser legal, corro o risco de falar coisas que não devo, então eu não vou. Então ele prevê essas coisas, ele fica de olho, né? E prevê as coisas e não cai, não peca por elas, não é mesmo? Vamos ver aqui agora também Mateus 5. Mateus 5, do 27 ao 30. Gente, eu sempre repito essa passagem porque ela é de suma importância. E hoje em dia as pessoas não estão levando isso a sério. Mas o que é, irmã? Sobre o adultério. Olha que vai falar, olha que Jesus vai falar a respeito do adultério. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. É o que eu disse, se nós desejarmos, se nós pensarmos, já cometemos o pecado. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranque-o, tire-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, para quem diz que não existe inferno, Jesus está dizendo, né? Que o teu membro pode te fazer pecar a ponto do seu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e tire-a para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E olha que a palavra vai repetir novamente, né? Não, é melhor, né, que a gente fique sem essas concupiscências, não tenha desejo na carne nenhuma, né? Passe por esses perrengues todos firme e forte na presença de Deus, do que o nosso corpo todo ser lançado no inferno, no lago de fogo ardente, né? Deus que nos livre e guarde, né, de todo o mal. E para finalizar, vamos ver aqui os Salmos 84, 11 e 12, que vai dizer o seguinte: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Olha que salmo lindo, né? De súplicas e louvores a Deus. Então o salmista está pedindo para que Deus ensine a ele o caminho, né? O caminho da verdade, que o coração deles tenha o temor a Deus, né? E ele louvará o nome de Deus, né? De todo o coração, glorificando para sempre. E é o que nós precisamos para nós. Nós precisamos orar, buscar a presença do nosso Deus, estar com Deus sempre, né? O Senhor sempre nos abençoando, nos louvando. Aliás, nós louvando a Ele, né? Não Ele nos louvando, nós louvando a Ele.
Oh, meu Deus, já estava quase pecando aqui em pensamento, né? Misericórdia, Senhor, perdão, foi então uma troca de palavras. Mas precisamos estar atentos, os nossos olhos fitos no Senhor, nos caminhos de Jesus, os caminhos que devemos andar. Para quê? Para que todo o nosso corpo seja dirigido conforme a vontade de Deus. Amém? Aprendemos muito com essa palavra de hoje, para termos cuidado, porque pecamos até em pensamentos, né? Palavra forte e abençoada. Meus amores, me ajudem, continuem, né? Me ajudando, compartilhando, se inscrevendo, comentando, curtindo, pedindo oração, né? E vamos que vamos evangelizar juntos, amém? Vou ficando por aqui. Um fortíssimo abraço no teu coração, um beijo enorme. Fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo.